Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, esse joinha aí que é tão especial pra gente, e não se esqueça do mais importante. O que é o mais importante, Euclides? É você se inscrever no canal. Para você é só um clique, não significa nada, mas pra gente aqui do Despluga é muito importante, é fundamental a sua inscrição. Se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente. Estamos começando o programa aqui com a minha equipe, Fagner Arruda na mesa de comando, Fátima Nunes na produção, e eu quero falar agora da nossa convidada. Só que antes, eu quero falar para vocês também seguirem a gente lá no Instagram, é Despluga Podcast, tá bom? Segue a gente lá no Instagram. Sim, vamos falar da nossa convidada. Ela é publicitária, especialista em marketing digital, marketing na área de saúde, está também se especializando em neuromarketing e gestão hospitalar. Camila Natielli, seja bem-vinda ao Despluga. Tudo bem com você? Olá, Euclides. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Nunca tinha feito um podcast, morria de vontade, de curiosidade de saber como que funcionava. E isso daqui é uma baita estrutura, tá muito legal. Assisti a vários vídeos aqui do Euclides, do Despluga. Achei o máximo. Eu falei, epa, peraí que eu tenho que participar disso daqui. Então é uma honra muito grande. Muito obrigada pelo convite, Euclides. Legal, Natielli. Posso chamar de Natielli, né? Pode. Eu queria que você falasse para o nosso espectador um pouco de você, fala um pouco da sua história para que as pessoas possam te conhecer um pouco melhor. Vamos lá. Eu sou publicitária já desde 2016, me formei em publicidade, propaganda e marketing. Acabei fazendo algumas especializações que eu não me identifiquei muito, por exemplo, como marketing político, e por isso falei, não quero nem falar sobre ele. Mas uma das especializações que eu mais amei fazer e que é um pouco mais recente, né, que deu um boom recentemente, foi a de marketing digital. E, principalmente, algo que eu me apaixonei, jamais imaginei que ia gostar tanto dessa área, mas seria o marketing na área da saúde e da estética. Através de uma cirurgia plástica que eu fiz, olha, foi um achado mesmo. Eu fiz uma cirurgia plástica e acabei fazendo algumas divulgações no Instagram, na verdade era mais no Facebook deles, né, da clínica que eu fiz. E o pessoal adorou, eles falaram, nossa, que bacana, a forma que você divulga é muito legal. E as pessoas têm comentado muito, as pessoas têm vindo muito através das publicações que você tem feito por conta de uma cirurgia plástica que eu fiz. E aí, esse pessoal me chamou e falou, vem aqui, você quer trabalhar aqui com a gente? Na época, eu tinha uma loja, né? Eu empreendia na área de lingeries e moda praia. Nunca deixei de trabalhar na área do marketing, mesmo sendo empreendedora em outro ramo também. Sempre trabalhei com o marketing, mas esse foi, assim, o meu achado. Eu me achei na área da saúde, na área da estética, e comecei a atuar desde então nessa área, apaixonada por essa área. Depois eu acabei trabalhando em outras clínicas de cirurgia plástica, conheci várias esteticistas, estetas, acabei fazendo cursos nessa área, na área da saúde também, cursos na área da estética também, me apaixonei pelos dois, das duas paixões que eu tenho, é realmente o marketing. Legal. Deixa eu te falar, você foi chamada para trabalhar como marketing lá na clínica, né? Mas como foi a sua decisão de empreender? Bom, agora eu vou ser uma empreendedora. Como começou essa sua veia empreendedora? Você já tinha a questão da lingerie lá atrás, né? Isso foi um dos motivos que levou, já que eu conheço um pouco de comércio, de repente eu vou empreender nessa área e vai dar certo. O que te levou a fazer a entrar para esse meio do empreendedorismo? Minha veia empreendedora desde que eu nasci. Né? Eu sempre tive essa veia empreendedora. Tanto que quando eu entrei para a área de lingerie, para a área logística, né? E que também continuava na questão de fazer as divulgações, na questão do marketing, também continuava dessa mesma forma. Eu sempre gostei de empreender, eu sempre gostei de vender, eu sempre gostei de me comunicar. Então, uma das principais funcionalidades que eu tenho, que eu considero, é a questão da observação.
que eu creio que seja a principal função de uma pessoa que trabalha com marketing, é observar. É observar o cliente, é observar o que ele pergunta, é observar o que ele procura, para você, então, dar o tiro certo, né? Naquilo que ele precisa. Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente observadora quanto a isso. E isso me fez ter essa veia empreendedora, é observar o que o cliente queria para poder ir atrás exatamente do que ele procurava. O que o marketing pode proporcionar a alguém que queira divulgar um produto? O que você acha que são os princípios básicos do marketing? O que o marketing oferece de mais vantajoso para um cliente que vai te procurar para fazer o marketing dele? Tá, é uma questão muito de estratégia. Essa questão da observação é uma das coisas que eu considero que sejam um dos meus maiores diferenciais. Eu não trabalho com teorias no marketing prontas. Eu não trabalho com protocolos prontos. Todo o meu trabalho ele é pautado em uma estratégia, em uma tática vivencial. Ou seja, eu vou para dentro das clínicas, eu vou para dentro dos espaços estéticos, eu vejo como é que a linha de frente está funcionando, como que é que os profissionais estão trabalhando, para só então eu entrar e fazer a minha estratégia pautado naquilo que eles me mostraram. O que os clientes estão procurando, o que eles querem, o que eles estão falando ali. Então, eu faço essa vivência para depois, só então, montar essa estratégia focada em cada área, que é um grande diferencial. As pessoas normalmente pegam uma teoria e vão baseados naquela teoria e falam, não deu certo, esse negócio do marketing está ultrapassado, esse negócio não funciona mais. Mas é exatamente por isso que não funciona, porque eles tentam fazer algo muito genérico e isso não funciona. O marketing o que você observa nesse seu primeiro contato com o cliente? Quais são os pontos que você destaca para montar o seu projeto de marketing? Tá, um dos principais pontos é tratar diretamente com a linha de frente de cada clínica. Ou seja, as pessoas que recebem os clientes, elas, para mim, me passam muito mais informações do que os próprios profissionais que estão só fazendo aquele serviço. Então, a pessoa da linha de frente é uma secretária, é o gestor, é o administrador. O que ele está vendo aqui dentro, lá dentro daquela clínica, lá dentro daquele espaço estético, que ele poderia me passar para que eu entendesse primeiro o cliente. E só depois eu passo a entender o profissional. E aí a gente fala, o profissional, você precisa de trabalhar essa área, porque é essa área que o seu cliente quer ver. É isso que o seu cliente quer escutar. Então, a gente trabalha esse marketing pautado principalmente nessa linha de frente. Então, primeiro descobrir qual é o que o cliente daquele seu cliente quer ouvir, e aí você trabalhar em cima disso. Bom, ele quer ouvir isso e você oferece exatamente isso que ele quer ouvir. É mais ou menos isso, né? Isso, é bem em cima dos benefícios, do que eles querem. Porque as pessoas têm muita mania de destacar as características dos produtos e dos serviços. E não é isso que as pessoas querem. Outra coisa que as pessoas têm muita mania ali dentro do marketing é destacar o que elas são. É o tempo de profissão, quantas pessoas ela atendeu, e não é isso que as pessoas querem ver. Elas querem que você destaque os benefícios do seu serviço. Os resultados seria isso? Também. Por exemplo, na área da saúde é mais complicado destacar os resultados. O antes e o depois é difícil de mostrar? Não pode. Não pode? Na saúde, na área médica não pode, na área odontológica não pode. Então, a gente tem que tratar mais dos benefícios, é saber das dores, é saber dos problemas, é saber dos benefícios que aquele serviço pode trazer. O que o seu cliente gostaria de ter para poder ter aquele serviço. Vamos supor que a gente esteja falando aqui, como eu trabalho muito na questão com profissionais da área da cirurgia plástica. O cliente ele não quer uma prótese de silicone. Ele quer poder usar um decote. Ela quer poder usar um decote. Então, a gente tem que destacar... É diferente assim, friamente, né? Literalmente, digamos assim, é o silicone. Mas, esteticamente, o silicone é só... o meio que ela vai ter para alcançar o seu objetivo, que é ficar bonita, se sentir bem e se apresentar com o seu decote maravilhoso. Exatamente. E aí vem a importância da gente destacar a questão da persona. A persona é aquele cliente ideal. Quando a gente tem um cliente ideal, a gente consegue focar mais nos benefícios. O que aquele cliente ideal? A gente desenha ali uma pessoa. Normalmente eu falo assim para as pessoas, para os meus clientes, né? Pega uma cliente que você adore.
Uma cliente que não reclama de pagar o seu preço, que tá sempre te indicando, vai sempre até você. Quem é essa cliente? Aí você desenha ela, coloca ali o nome, coloca todas as características daquela cliente. E aí você vai atrás de fazer anúncios, de fazer propaganda e de fazer um marketing como se fosse para uma única pessoa. Só que dessa forma as pessoas falam, não, mas eu não vou fazer isso. Como que eu vou destacar uma persona e as outras pessoas? Na verdade, o que você está fazendo é destacar quem você gostaria de ter como cliente. E seria perfeito se a gente tivesse só clientes ideais para a gente. Aqueles clientes que a gente considera ideal. Então, quando a gente destaca ali uma persona, o que a gente faz? Essa persona ela é separada. Então, ela precisa de ela quer colocar a prótese de silicone para poder se sentir mais desejada. Então, ao invés de anunciar que você vai colocar uma prótese de silicone em determinada paciente, você vai destacar aqui. Você pode conquistar mais corações através do seu colo mais bonito, entende? Então, a gente destaca os benefícios. Não e nunca as características daquele produto ou daquele serviço. Esse é o grande diferencial. Interessante, esse papo é super interessante. Você acha que por conta disso, esse marketing mais antigo, ele morreu? Porque assim, você hoje tem que atingir um cliente específico, né? E as mídias digitais te dão essa possibilidade de você escolher sexo, de você escolher altura, de você escolher a região. E a mídia tradicional não. A mídia que passa no Jornal Nacional vai passar para o Brasil inteiro a mesma mídia, ao mesmo tempo, no mesmo segundo, para todo mundo aquele mesmo modus de divulgar um produto. Você acha que por conta disso a mídia tradicional está perdendo espaço para esse marketing mais, digamos, das mídias sociais? O marketing tradicional ele não vai perder espaço. Não, ele não vai deixar de existir, mas é como você falou, ele realmente está perdendo espaço. Deixar de existir ele não vai. A gente precisa desse marketing analógico, a gente precisa ainda de alguns panfletos, a gente precisa, por exemplo, do marketing offline, que é aquele que fala sobre atendimento, sobre venda, sobre o presencial. Porque não adianta nada a gente focar em um marketing digital e aí quando o cliente chega no presencial ou na hora de falar ali no WhatsApp ou no telefone, não ter esse marketing que é a questão do atendimento, é saber como atender, saber como vender uma consulta, uma avaliação, entende? As pessoas, esse marketing tradicional ele vai sempre existir. Ele não caiu em desuso, ele vai sempre existir, porém, ele está bem mais fraco. Como eu sempre costumo falar, quando a gente vai falar, depende muito do que a gente fala. É rádio, é televisão, é o atendimento, são as vendas. Quando eu falo de rádio e televisão, eu falo que sim. Constantemente eles estão cada vez mais em queda. Porque ao invés de você anunciar e você pagar 100 mil, 50 mil em uma publicação que você pagaria numa televisão, onde várias pessoas que vão assistir sequer vão se interessar naquele produto, é muito mais fácil você pegar muito menos que a metade disso e colocar essas publicações voltadas exatamente para um público que quer e que já demonstrou um interesse no seu serviço. Então, se você pega 50 mil, coloca numa propaganda da televisão, várias pessoas vão ver, e 1%, 2% vão se interessar, se você pega R$1.000, coloca no marketing digital e coloca lá, quando a gente vai fazer o tráfego pago, a gente coloca R$1.000 somente para pessoas que se interessam em determinadas coisas. Então, essa propaganda vai chegar só para aqueles que querem ver. Então, você economiza muito dinheiro. Essa é a grande verdade. Não é que está caindo em desuso. É porque as pessoas estão... Que, claro, né? Quem não quer economizar dinheiro. As pessoas querem investir menos e terem maior resultado. E é isso que o marketing digital tem proporcionado cada vez mais. Entendi. É como se, por exemplo, vamos pensar que alguém que queira anunciar uma Ferrari, né? Nem todo mundo que vê Jornal Nacional vai poder comprar uma Ferrari, né? Isso. Então, talvez 0,0001% daquele público vai se interessar e vai poder comprar uma Ferrari. Os outros vão dizer, nossa, como é caro. Exato, exato. E aí, quando você faz isso no marketing digital, você vai anunciar só para aqueles que têm aquele poder aquisitivo, que já demonstraram algum interesse em comprar ou em visualizar alguma Ferrari. E aí você vai estar economizando o seu dinheiro, colocando aquilo focado somente para aquelas pessoas. O seu dinheiro ele é
totalmente, a sua publicação, a sua divulgação, ela é totalmente voltada para aquelas pessoas que já demonstraram qualquer interesse. Vou te fazer uma pergunta dentro do nosso assunto, mas assim, você acha que o Google ele é muito invasivo? Porque assim, às vezes hoje o que acontece muito, pessoa, eu vou pesquisar aqui, sei lá, qualquer coisa, vou pesquisar sapato dourado. Não. Daí a pouco começa a chegar um monte de e-mails, de mensagens, ou quando eu vou ver lá o Globoesporte.com, meu time de futebol, vai aparecer um monte de sapatos dourados para mim. Isso é natural isso? Tá. Para o consumidor é péssimo, né? É bem invasivo você falar sobre uma coisa, e nós já fizemos várias vezes esse teste, tá? Eu nunca falei, por exemplo, sobre macarrão com o meu marido. E um dia a gente estava conversando e a gente queria fazer esse teste. A gente deixou os 2 celulares próximos, né? E a gente começou a falar, macarrão, mas será que o macarrão com almôndega, o macarrão ao molho branco ou ao molho vermelho? E a gente esperou 30 minutinhos e a gente abriu, por exemplo, o nosso Instagram. Poderia ser ali no YouTube, poderia ser pelo Google também. E aí a gente viu pelo menos 2 propagandas falando sobre macarrão, o fast food no macarrão. Nós já fizemos alguns testes disso, né, e vimos que isso realmente é verdade. Para o consumidor, isso é totalmente invasivo, né? A gente se considera, poxa, como assim estão me ouvindo? E ouvem mesmo, né? A gente sabe disso. Mas para o produtor, para aquela pessoa, para o empreendedor, isso é maravilhoso, porque é exatamente isso que faz você economizar o seu dinheiro. Porque quando você coloca um anúncio e você paga por aquilo, você quer o quê? Que as pessoas que tenham interesse assistam. E eles captam exatamente essas pessoas que têm interesse através do que elas falam, através do que elas digitam, através do que elas pesquisam. Enquanto a gente está batendo papo assim, aquela mulher do Google, esse foi o resultado que eu encontrei para isso. Também parece que fica te ouvindo, né? E realmente estão, né? Estão. Como eu já te falei, claro que eles não têm nada declarado, né? Nessa questão, mas a gente vive de testes, né? A gente não vive ali das teorias, a gente vive dos testes. E através dos testes que nós já fizemos de assuntos que nós nunca falamos, nós detectamos isso, que realmente eles escutam. E, como eu estou falando, para o consumidor é ruim, mas para o empreendedor é ótimo. Quais são as demandas que mais chegam para vocês? Assim, o que o cliente de marketing, né, digital procura? O que ele quer? Qual é o desejo dele? Depende muito. E essa é a primeira pergunta que a gente faz. Porque o marketing ele tem a finalidade de venda, mas ele tem outros meios. Então, assim, tem clientes que simplesmente querem ficar mais conhecidos. Então, eu sou uma médica e eu quero ser uma médica influencer. Eu quero virar uma doutora Baracate. Entende? Ela quer ser Como é o nome daquele que faz implante de cabelo, que vive no Instagram? Fabiano, não? Esqueci o nome dele. Vive na minha timeline lá. Para implante de cabelo, faz do Roberto Carlos, dos atores, dos famosos. Tem alguns. A gente tem o Thiago Bianco, que é bem famoso. Acho que é o mais famoso, né? É um dos mais. Deve isso ser mesmo. Caríssima a cirurgia dele, né? É cara, é realmente cara. Tem outros, né, que vieram através dele. E as pessoas querem isso, elas querem se tornar conhecidas. Porque a gente tem alguns tipos, né? O marketing ele tem vários ramos, né? Um deles é o marketing pessoal, é o branding, é o posicionamento. E a gente sabe que quanto mais bem posicionada a pessoa está, mais valor agregado ela tem. Ou seja, quanto melhor ela se veste, quanto melhor ela fala, quanto mais ela aparece, em mais eventos ela está, mais caro ela vai poder cobrar. Porque as pessoas pagam não só pela técnica, as pessoas pagam por estar operando com aquela pessoa que é famosa e que já apareceu em determinada área, ou que já apareceu com algum famoso, ou que elas consideram que seja assim que são verdadeiros fãs daquela pessoa. Né? Então, isso é um posicionamento. E várias pessoas me procuram para ter um posicionamento. Né? Simplesmente para isso. Você acha que, assim, pelo fato de você ter começado na área de estética, né? Assim, você ficou feliz com o seu resultado, você transmitiu essa sua felicidade e as pessoas te procuram por conta disso? Como eu te falei, a questão da observação. O que eu fiz? A época era 2015, eu creio, acho que 2015, 2016, tínhamos pouco explorado essa área do marketing digital. Então, o boom do momento era o Facebook, os grupos de Facebook.
E aí tinham vários grupos que eu, inclusive, procurei por esses grupos para poder saber com qual profissional que eu faria. E aí eu comecei a observar, eu falei, mas não está me encantando, isso não me encanta. Assim, não, parece que ficou bem legal esse resultado, mas não está me encantando, não está tocando o meu coração, não é esse médico, não é essa, não é essa. E aí eu comecei a observar o que faltava. Ali era uma humanização nas publicações das pessoas. Os grupos era menos pessoal, era menos perto, né? Não dava química, era uma coisa mais distante, robotizada. Né? Isso, eram resultados. Né? Eram resultados de mulheres de antes e depois. Essa é minha mama, essa é minha barriga, e ficou assim a minha lipo. E eu falava, mas não toca, sabe? Então, quando eu resolvi, né, que eu decidi com quem eu iria fazer, depois de muita pesquisa, eu falei, eu vou colocar algo diferente, eu vou colocar o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista e a minha história de vida, porque o que me faz diferente das outras não é como ficou a minha mama, não é como ficou a barriga, é como que eu me senti com isso, como que eu era antes, porque assim as pessoas vão se identificar comigo. E foi aí o grande diferencial. Foi exatamente eu contar a minha história, contar que eu tive filho com 17 anos e que eu sempre tive aquela vontade de fazer. E, enfim, eu sempre... Eu procurava humanizar, aproximar aquilo dali. E aí foi exatamente quando veio o boom. Aí tá, aquele tanto de comentários, aquele tanto de gente, e o pessoal procurando a clínica, entendeu? Para poder marcar. Por quê? Porque simplesmente se identificaram com a minha história. Entende? Essa foi a minha observação que eu acho que faltou ali, foi essa humanização. Entende? Hoje o forte é o Insta mesmo, o Instagram? Muito, mas eu vou te falar bem a verdade. Eu estou bem tendenciosa a migrar. Pro TikTok? Não. Pro YouTube? Pro YouTube. É mesmo? É. Eu acho que o Instagram, ele ainda está, né, creio que em primeiro lugar, principalmente no ramo que eu atuo, né, que é o do marketing digital, no marketing na área da saúde, na área da estética. Mas o Instagram, ele tem deixado muito a desejar na questão do algoritmo. Né? O algoritmo, algoritmo. ele é muito oculto e eles não falam claramente. Por exemplo, eu fiz o lançamento do meu curso e alguém, provavelmente, né, quando é assim, é a concorrência, alguém me denunciou. E denunciou a minha conta simplesmente por maldade mesmo. E eu fiquei mais de 3 meses sem poder fazer nenhum anúncio, nenhum patrocinado. Bem na época em que eu fui fazer o lançamento. E aí, quando a gente entra em contato com eles, as próprias pessoas que nos atendem não sabem o porquê e não sabem reverter a situação, porque eles deixam tudo muito escondido. O Google e o YouTube, eles são muito mais transparentes, talvez pelo tempo em que já estão no mercado. Tem muita gente que reclama do YouTube e do Google também, né? Mas eles são mais transparentes nas políticas de privacidade deles. Sim. Outra coisa que eu acho assim, estranho no Instagram, né, é que eles não pagam o orgânico, né? Eles não pagam a sua mídia orgânica, né? O que você leva de pessoas que transitam ali na sua... Não pagam, não dão nada por aquilo, né? Eles colocam os anúncios dele lá e pronto, você tem que ser uma produtora de conteúdo para você vender o seu produto para alguém pagar para você, né? Você é uma produtora de conteúdo do Insta e o Insta não te paga nada, sendo que ele usa o teu conteúdo para angariar no YouTube e no TikTok, né? Isso é diferente, né? O YouTube, ele vai te monetizar de acordo com a quantidade de visualizações, de inscritos. Lá tem um monte de regra, mas é pouquinho, né? É insignificante. Mas pelo menos você vai, poxa, você está vendo que eu sou um produtor de conteúdo. Eu estou aqui produzindo alguma coisa e estou tendo essa qualificação e eu diria... Isso sendo reconhecido. Não, ele é um produtor de conteúdo do YouTube, né? Esse Sim. cara é um produtor de conteúdo e o YouTube me trata como produtor de conteúdo. Sim. Talvez isso seja legal, né? Como eu estou falando, né? Assim, eu creio, né, que a grande diferença entre o Meta, né, que é Instagram, Facebook, WhatsApp, e o YouTube e o Google, né, que são 2 empresas diferentes, é uma questão de tempo.
Então, assim, o Instagram, ele começou, por exemplo, no ano passado, ele começou a monetizar pessoas que faziam o que eles pediam. Tantas lives, em um mês você tem que fazer uma live de 30 minutos, uma live de 10 minutos, uma live de 1 hora, e aí eles monetizaram várias pessoas. Né? Agora, eles já anunciaram, inclusive, a questão de monetizar a questão dos Reels. Então, dependendo da quantidade, já tinham falado isso antigamente, aí pararam um pouquinho e agora voltaram com esse mesmo assunto. Eu acho que isso tem um quê de TikTok, né? Porque o YouTube também, a gente falando aqui, né? Eu não sou especialista, né? Mas assim, eu tento me atualizar sobre a questão do que está acontecendo, o que os mercados estão propondo. E a proposta do YouTube é monetizar os shorts, né? A ideia é monetizar os shorts, monetizar sem aquelas regras que são duras para pessoas começarem, né? Porque hoje, para uma pessoa começar no YouTube, ela precisa de tantos inscritos, tantas horas de visualizações. Aí, depois de ter cumprido essas regras, aí ela começa a ser monetizada, né? Eles estão tentando melhorar essa questão, porque o TikTok veio forte, né? E me parece que o contra-ataque vai ser a monetização dos shorts, né? Uhum. E talvez os Reels, né, sejam uma outra resposta. Isso para produtor de conteúdo. Já ia derrubar aqui o acidente aqui. Então, isso para produtor de conteúdo é ótimo, né? Quanto mais plataformas monetizem a gente, melhor, né? Sim. Não só na questão da monetização, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim, igual sim. O famoso Orkut, que foi o boom do marketing digital, que começou tudo, as pessoas começaram... O Facebook, né? Já está Mas ele declínio, morreu, né? Ele morreu. E aí, se isso acontece com o Instagram? Se isso acontece com o Facebook? Entende? Então, assim, é muito importante a gente estar em várias mídias. Cada mídia, ela tem um direcionamento, né? Então, vamos supor, o TikTok ele tem uma pegada um pouquinho mais engraçada, mais rápida, né? O Instagram ele já tem uma pegada um pouquinho mais de conteúdo, junto com um videozinho mais curto, junto com um pouquinho de foto, né? O Facebook, que é o pai do Instagram, mas assim, ele tá um pouquinho morto. Tem muita gente, eu tenho alunas, né? Eu tenho muitas alunas que são mais velhas, né? Alunas de 45 anos para mais, de 50 anos para mais. Então, elas ainda usam muito o Facebook. E elas têm bons resultados nos grupos do Facebook, nas páginas do Facebook. Eu, particularmente, não tenho. A minha pegada não é a pegada do Facebook. Entende? Então, assim, cada mídia ela tem uma coisa, um jeito que você tem que lidar com ela. O YouTube são os vídeos um pouquinho mais longos, onde você demonstra um pouco mais de autoridade, né? Então, assim, o ideal é que a gente esteja em todas as plataformas, independente de estar sendo monetizado ou não, né? Que a gente pense na monetização fora daquilo dali também, que é a principal monetização, né? Mas eu acho que a gente tem que estar em todas as plataformas. É verdade, você está falando certo. Está chegando outras mídias, né, para o Brasil, assim, da modelo YouTube, né? Pelo menos 2 que eu estou sabendo, que tem outro modelo de negócio, mas também são mídias que monetizam, né? Então, o bom é você estar nessas mídias também, produzir conteúdo para todas elas. Ou então, colocar o seu conteúdo, né? Mesmo que seja um conteúdo só, mas colocar nas 3, 4, 5 mídias, em todas as mídias possíveis, né? A gente consegue, na verdade, aproveitar conteúdos, né? Então, assim, um conteúdo de um vídeo ao vivo, ou um vídeo mais longo, um pouco de 10 minutos, de 30 minutos que a gente coloca ali no YouTube, a gente faz os nuggets, faz alguns cortezinhos e aproveita ele ali para o Instagram, que pega aquelas partes um pouquinho mais engraçadinhas, aquelas pegadas assim, e coloca ali para o TikTok. E o que você pensou daquele vídeo, o que veio assim na sua mente, em uma pequena frase, a gente vai lá no Twitter e coloca. Então, a gente aproveita de um único conteúdo para todas as mídias. Você não precisa de estar em cada mídia, todos os dias, produzindo 5, 6 conteúdos para estar em todas as mídias. Você aproveita um único conteúdo para todas as outras mídias. É só uma questão de estratégia que você faz ali de cada um. Legal. Deixa eu te perguntar sobre a questão de clientes seus, porque assim, muita gente tem medo de investir nessa área de marketing digital por conta do preço. Antes o preço era porque um comercial no rádio, o rádio era mais barato, mas na televisão principalmente, o preço era muito alto, né?
As pessoas ainda têm medo de procurar o marketing digital por conta do custo? Essa para mim é a hora mais mágica, assim, é onde, quando surgiu o marketing digital, o que eu mais amei foi o seguinte: as pessoas já não precisavam mais de serem ricas, de terem dinheiro, de terem um empreendimento em ascensão para poder anunciar. Então, assim, para mim foi bem milagroso, né? Onde você vem simplesmente com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com o que o seu cliente te passa, você vai divulgar, vai fazer um marketing de conteúdo. E assim você vai conseguir se divulgar, se anunciar, mesmo sem dar nenhum real. Se o seu conteúdo orgânico, ele é um conteúdo muito bom, que vai tocar mesmo no coração da sua cliente. Não é colocar conteúdo Google, né? Que é uma coisa que eu bato muito com as minhas alunas. É você pegar um conteúdo, uma teoria, e colocar ali no Instagram. Ninguém quer saber de teoria. Se a pessoa quisesse saber da teoria, ela iria lá no Google e iria pesquisar sobre aquilo. Ela ia ler no livro. Elas não querem saber de teoria. Elas querem saber o seu ponto de vista por causa daquela teoria, pelo que aconteceu. Elas querem saber como que você pode ajudá-las. Então, assim, é onde você trabalha com a inteligência. Sabe? É legal ter o dinheiro para poder investir, para poder patrocinar, para poder anunciar. Legal. Ele vai potencializar, mas não significa que você não possa estar lá. Não é como num comercial de televisão. Não existe o comercial de televisão que custa R$1.000 e o comercial que custa 100 mil. Não existe isso. É a partir de 50, é a partir de 100. Então, só quem já está lá no alto que pode fazer. Entende? E na mídia digital, não. Na mídia digital, você pode começar do zero. Se você começou a empreender hoje, antes de começar a empreender, você já pode estar mostrando para as pessoas quem é você, o que você quer com aquilo dali, o que o seu serviço pode proporcionar para as pessoas, quais os benefícios do seu serviço. E assim, conquistando pessoas através do orgânico, simplesmente usando a sua inteligência e não o dinheiro. Você diria para quem está começando agora que começar com orgânico, sem tráfego pago, seria ideal? Existe uma via que não tem pedágio e existe a via que tem pedágio. A via que tem pedágio é uma via melhor, é uma via que não vai ter buraco, é uma via que, se o seu carro parar, vai ter ali um socorro. Mas a via que não tem pedágio e que tem os buracos, você vai chegar da mesma forma. Se você, né, se dedicar, se tiver constância, se tiver frequência, você chega da mesma forma. A diferença vai ser só a velocidade que você vai chegar. Essa via com pedágio, que é a que você paga, que você coloca o tráfego pago, provavelmente você chegue mais rápido. E já eu falo por que eu falei provavelmente. E a via que você não pagou, você vai chegar também. Só que vai ser um pouco mais devagar. Mas te proporciona isso daqui de poder chegar também. Entende? E por que eu falei que pode ser que você chegue mais rápido? Porque não é só um anúncio. Não é uma garantia. Não é uma garantia. E você pode colocar 1 milhão. Você pode colocar 2 milhões no seu anúncio. Se não for um anúncio que chame atenção, se não for um anúncio que seja realmente focado, que as pessoas gostem, que toque. Eu sempre falo assim, os anúncios eles têm que dar o efeito, ou aquele efeito uau, ou aquele efeito assim, ó, peraí, tá falando comigo. É quando as pessoas param o dedinho, que ficam para baixo e para cima, elas param o dedinho e falam, peraí, parece que tá falando comigo. Não tem aquele anúncio que você fala, cara, eu tava pesquisando sobre isso, eu tava querendo saber sobre isso e chegou ele para mim? Ou o efeito uau. Na hora que você está rodando o dedinho ali, você para a publicação e fala, uau! Então, se não tiver nenhum desses dois efeitos, não adianta você investir milhões em um anúncio. Você não vai chegar ao seu ponto. Não adianta. Então, assim, entre o orgânico e o pago, você chega. Se tiver o mesmo conteúdo, se for legal, você chega ao mesmo ponto. A diferença vai ser só a velocidade que você vai chegar. Entendi. Vamos falar sobre... Você é uma mulher que empreendeu, que tem trabalha com marketing digital. Hoje as mulheres estão empreendendo muito nessa área, né? As meninas estão sendo influenciadoras. Você acha que é uma porta aberta para as mulheres empreender? Você acha que tem mais mulheres empreendendo por conta disso? Eu acho que exatamente como você falou, foi uma porta aberta, né? Eu acho que era o que as pessoas precisavam, era de um canal, de uma forma de poder entrar. Então, assim, as mulheres sempre quiseram ficar para trás. Não é que quiseram, mas elas sempre se viam para trás dos homens, né? Peraí, deixa ele fazer sucesso. Ele é o presidente da empresa, ele é o gestor e eu fico aqui para trás.
Agora, quando você tem a porta do digital e você fala, peraí, aqui é minha casa e aqui eu posso falar o que eu quero, eu posso falar o que me vem à cabeça e isso daqui pode conquistar pessoas. E foi isso que foi acontecendo. Deu voz à mulher, né? Para ela poder falar o que ela queria e poder encantar tanto outras mulheres e poder influenciar também outras mulheres, quanto também encantar outros homens, né? Trazer os homens também para aquela área, não só para a área do marketing digital, como você falou, para a área de influencer mesmo, né? Delas inclusive, tem muito mais influencer mulher do que homem, sim, né? Mais, né? Porque elas tiveram simplesmente uma porta aberta para elas. Elas tiveram um canal onde elas puderam falar o que elas queriam, sem medo de serem julgadas. E se fossem julgadas, pronto, apaga a publicação. Pronto, é só sair daqui. Né? Então, elas tiveram isso daí. Eu acho que sim. Acho que foi essa porta de entrada, como você falou, para as mulheres. O que faz uma infoprodutora? Uma infoprodutora, olha só. O que acontece? Eu trabalhei durante 5, quase 6 anos em clínicas de cirurgia plástica, né? E ali eu fazia todos os papéis, né? De gestora, a questão do marketing, mas eu nunca pude fazer o que eu realmente queria, que era trabalhar essa parte da estratégia, né? De enxergar a linha de frente, de enxergar o meu cliente, de enxergar o próprio profissional e poder fazer aquele marketing. As pessoas, né, ali tinham uma linha, na verdade. Esse daqui é o pessoal do marketing, esse daqui é da gestão, esse daqui é do atendimento, esse daqui é que faz isso, e eu era a que estava ali no meio. Então, eu não podia nem me destacar em nenhum dos pontos. E aí eu falei assim, peraí, eu sou muito mais capaz do que isso. Né? Me vinham muitas ideias, mas eu não podia expor aquelas ideias por não ser a parte em que eu trabalhava lá dentro, apesar de ir plantando as sementinhas. E aí eu falei assim, peraí, eu amo ensinar. Eu juntei tudo que eu gostava. Eu sempre amei ensinar. E olha que engraçado, porque é algo que eu tenho muito em mente, essa questão do ensinar. Se eu aprender alguma coisa aqui com você agora, se ficar algo aqui latente para mim, que eu achei super legal, eu vou chegar em casa e a primeira coisa que eu vou falar é tentar ensinar o que você me falou e que eu aprendi para o meu marido. E eu vou replicar isso com a primeira pessoa que eu for conversar. Porque assim eu aprendo muito mais. Então eu amo ensinar. Por que eu amo ensinar? Porque eu amo aprender. E para que eu retenha todas as informações que eu aprendo, eu ensino. E eu realmente retenho dessa forma. E o que acontece? Eu amo ensinar. Eu adoro o marketing. Eu gosto da criatividade. Eu gosto da questão de montar estratégias, de mostrar o quanto a humanização, o quanto as pessoas podem, independente de ter dinheiro ou não, independente de ser estudadas ou não, simplesmente através de estratégias. E eu falei, peraí, eu preciso de montar um curso. Esse curso, eu sou então infoprodutora, eu sou produtora de cursos online. Né? Então, isso tudo surgiu através de mentorias. Quando eu saí das clínicas que eu trabalhava, eu comecei a dar treinamentos, eu comecei a dar mentorias para profissionais da área da saúde, para que elas pudessem fazer o próprio marketing delas, porque nada mais justo, né? Você coloca uma outra pessoa, e eu não tenho nada contra o social media, né? As agências de publicidade, eu não tenho nada contra. Eu acho que é super legal, desde que você saiba e que você delegue trabalho e não delargue trabalho. Quando você delega trabalho, significa que você sabe o que você quer para suas mídias digitais, para suas redes sociais, para o seu panfleto que seja. Você sabe o que você quer. Quando você delarga e fala, eu não sei e não quero aprender sobre isso, vai ficar à mercê de agências que não têm a convivência que você tem, que não estão na linha de frente, que não atendem os seus clientes, que não sabem as necessidades dos seus clientes. Então, começou tudo na questão da mentoria. Então, eu comecei a fazer mentoria, ensinar profissionais da saúde e da estética a fazerem o próprio marketing ou a delegarem para fazer o próprio marketing de uma forma mais humanizada. Se você não sabe, também fica tudo muito robotizado, né? A humanização é você saber qual foco que você pega, qual horário do dia que você pega, é o seu dia a dia, são os bastidores, é o seu dia a dia mesmo, é isso, você mostrar quem você é. Você é uma pessoa. E como que é você? As pessoas nem sempre compram o seu serviço. Às vezes elas compram você. Elas compram quem você é, o que você passou para elas, o que você ensinou para elas.
Então, nisso, juntou as mentorias, os treinamentos que eu fazia nas clínicas e consultórios, né? Com tanto médicos quanto secretárias, gestores, eu fazia treinamento com eles para que eles tivessem um marketing offline, ou seja, o atendimento, a venda, tudo isso bem encaixado com o marketing digital. E eu falei, gente, eu tenho muito conteúdo para poder perpetuar. Por que toda vez eu tenho que ir dentro de uma clínica e falar a mesma coisa para as pessoas? Claro que a gente muda porque é muito personalizado, né? Mas as teorias são as mesmas. Por que todas as vezes todos os dias eu tenho turmas de mentoria que às vezes eu tenho que falar a mesma coisa? E aí eu juntei todo esse apanhado e falei, eu posso falar, perpetuar isso e só melhorar o que eu estou fazendo. Então foi aí que surgiu a ideia de criar o infoproduto, que era exatamente o que eu passo para as minhas clientes, médicas, esteticistas, estetas, é o que eu passo para elas. Eu treino elas, eu dou mentoria para elas, mas eu perpetuei um assunto onde elas podem assistir quantas vezes quiserem, né? Na velocidade que quiserem. Às vezes eu falo um pouco mais rápido, então, se a pessoa quer que eu fale mais devagar, vai deixar mais devagar. Se a pessoa quiser que eu fale um pouco mais rápido, vai deixar mais rápido. Mas está ali. Ela pode assistir, fazer os exercícios, fazer o que elas quiserem por várias vezes. Eu não tenho que ficar repetindo. E ao invés de ficar repetindo, o que eu faço? Eu só vou colocando os exemplos. Tá um passarinho muito gostoso cantando aqui. tá ótimo. Passou aqui algum passarinho aqui. Ou ele então tá aqui isso. Próximo, né? Tá pertinho. Então é isso. Eu fiz um curso meu primeiro curso chama Construindo Marketing na Área Estética, né? São 10 módulos do online ao offline. E o meu curso que está agora no forno, assim, só está faltando gratinar mesmo, porque ele já está pronto. É um curso que eu falo de WhatsApp, né? Onde eu coloco mensagens prontas, vivenciadas, aprovadas, todas as mensagens que eu já utilizei dentro das clínicas, principalmente nos atendimentos, e eu tenho mensagens prontas. E as pessoas podem copiar mensagens de saudação, de ausência, de venda, de fazer um lançamento de algum produto ou serviço. São mensagens prontas com vários bônus, né? Um dos bônus são alguns dos meus livros e tudo. Então, tá bem bacana e eu amei essa área. Amei! Eu diria que, resumindo o que você falou, seria você transformar o que você aprendeu. Você aprendeu uma série de coisas, né? Você pegou tudo aquilo, transformou aquilo num produto digital, que as pessoas têm acesso ad eterno, ou até quando você decide ter aqueles produtos, e distribuiu esse produto para que as pessoas tenham acesso a ele por um custo. Esse é uma infoprodutora, né? Seria isso, né? Isso, e um custo bem mais baixo, né? Então, assim, uma mentoria ela vai custar 5, 6 vezes mais caro do que comprar o meu curso. Só que a diferença é que ao invés de eu estar falando a mesma coisa, ele já ficou ali, né? Claro que as pessoas têm toda a assistência, teve alguma dúvida, a equipe está sempre a postos, né, para poder estar retirando aquelas dúvidas. Mas é isso, é um apanhado de teoria e de prática vivenciada que eu transformei em um curso onde eu coloco nas minhas videoaulas com exemplos práticos ali dentro e que eu entreguei para essas profissionais. Legal. Fala um pouco dos seus livros. Meus livros, olha, eu nunca pensei na minha vida. Eu vou falar para vocês uma coisa aqui, já estou interrompendo ela aqui, porque eu quero falar para vocês que ela prometeu para a gente, viu? Porque a gente vai sortear uns livros aqui no Despluga, tá bom? Ela vai encaminhar o livro para a nossa produção e a nossa produção vai entregar os livros para a gente fazer o sorteio aqui. Olha, brevemente eu estarei sorteando uma camisa da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Se liga aí. Só se inscrever no canal e ficar ligado que a gente vai divulgar a forma com que você pode participar dos sorteios do livro dela, da camisa da seleção e mais. Tem ainda uma caneca aqui, olha só. Caneca linda aqui do Despluga. Estou querendo sortear. Essa aqui tem meu nome, né? Mas tem várias canecas aqui da Copa do Mundo e tal. E você pode concorrer também quando a gente for sortear as camisas. Eu vou explicar como que você pode fazer para sortear. A partir da semana que vem, tá falando a nossa produtora aqui, a gente vai sortear as camisas. Vamos voltar. Foi só o tempinho da nossa convidada beber água, mas ela nem bebeu água.
para ela continuar falando sobre o infoproduto que a gente estava falando, né? Era dos livros, não é Dos isso? livros, Vamos falar dos livros. Eu nunca pensei... Gente, tô cheia de novidades, né? Eu nunca pensei em escrever livro. Como assim, livro? Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu amo falar. Eu amo dar palestras. Eu amo dar aula. Mas escrever livro não estava no meu histórico que eu gostaria de ter. Mas foi também a questão da prática. Nas mentorias que eu falei que eu ministrava, em todas as mentorias, ao final de cada aula, eu sempre fazia um resumo daquela aula e mandava para as alunas. E aí, novamente, outra mentoria, eu fazia um resumo do que nós comentamos e eu falei, mas está muito um passo a passo certinho aqui. Uhum. E aí foi a mesma ideia da questão de perpetuar. Né? Perpetuar aquilo. Por que eu vou ficar escrevendo a mesma coisa, né? Se eu posso simplesmente aprimorar aquilo dali, colocar em exemplos nas aulas e já mandar algo pronto. E aí eu já deixei algo bem prontinho. O primeiro passo, são 10 passos, né? Na mentoria, por exemplo. E aí eu deixei tudo escrito e sempre mandava para essas alunas. E aí eu falei assim, gente, isso daqui é um livro. É um livro, então são 150 páginas que eu mandava para as alunas, né? Ao final da mentoria, em cada uma mandava um passo que era para elas poderem fazer para estudar para a próxima aula. E aí eu resolvi, eu falei, mas isso é um livro. E assim, foi um livro, o meu primeiro livro foi o Construindo Marketing para a Área Estética, né? E aí eu falei, nossa, que legal, eu quero deixar ele bem... aquela leitura gostosa, onde como se fosse uma conversa. Né? Então, ali no meio eu falo, e o que você acha? Você também acha isso? Pense nessa hora. Então, não é um livro cheio de teorias, é um livro cheio de prática, na verdade. Em cada capítulo, em cada passo que a gente chama, né? Eu chamo de fase, porque eu falo construindo, eu faço uma relação na construção de uma casa. Né? Então, eu falo em cada passo, em cada fase, tem ao final os exercícios para as pessoas praticarem. Porque não é aquele negócio... Você leu o livro ali e aquela informação. Se você não passa para o outro, você não vai internalizar aquela informação. E se você não faz o exercício, piorou. Né? Então, em cada passo tem os exercícios. Ao final do livro tem um planner para a pessoa poder preencher exatamente de conteúdos, né? Para colocar ali nas redes sociais. E aí, o que aconteceu? Eu não parei. Aí eu falei, eu adorei esse negócio. Mas esse foi o único livro impresso, né? Para quem não sabe, minha gente, livro impresso é caríssimo. É caro, né? É super caro. Se você não faz em larga escala, você paga muito caro, a ponto de pagar mais de R$100 por cada livro impresso. E não tem como vender esse preço, né? Não tem. Então, assim, esse foi o meu único livro impresso e que eu não vendo. Esse meu livro impresso, ele é ofertado para pessoas especiais, como vocês que estão aí do Despluga, legal, como o Euclides, que está aqui, a equipe do Despluga. Ele é ofertado somente para parceiros e alunos de parceiros, né? Eu trabalho sem parceria, para mim é tudo, né? Então, esse livro ele não é vendido em nenhum lugar, né? Mas é um livro publicado, né? E, como eu falei para vocês, é realmente por uma questão de não valer a pena. Eu tenho ele como e-book e ele, inclusive, faz parte dos meus infoprodutos também. E aí eu falei, não, tá muito legal isso daqui, o pessoal adorou, porque tá tudo escrito, tá perpetuado. E aí o que eu vi? Que todas as vezes que eu ia dar alguma aula, que alguém tinha alguma dúvida, eu ia escrevendo sobre aquilo para poder mandar para a pessoa. E aí veio como se fosse... É uma outra publicação, mas é como se fosse um resumo do meu primeiro livro. Então, são os 10 passos, assim, decorridos, sabe? É isso. Aí já não tem tantos exercícios, é uma coisa mais direta ao ponto, né? E aí, depois, vieram as dúvidas a respeito do anúncio. Porque eu não falo sobre anúncio, eu falo sobre estratégia, sobre como montar a sua estratégia de marketing. Que é muito maior do que simplesmente anunciar. Como eu faço esse anúncio, né? E aí veio... essa dúvida. Como que faz anúncio? Como que faz esse anúncio? Como que... você falou aqui que é assim as estratégias, mas e aí, se eu quiser colocar no tráfego pago? E se eu quiser fazer isso? Aí veio o meu livro, que são as 10 dicas de como fazer anúncios nas redes sociais. E aí não parei ainda, né? Eu fiz o livro totalmente focado agora, que está em fase de publicação, que é o livro de WhatsApp. Onde eu falo assim, é uma ferramenta... Ai, gente, é a melhor ferramenta que tem. Quem vive
sem o WhatsApp hoje? Ninguém. Difícil. Né? São mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que tem o WhatsApp. E é uma ferramenta que ninguém vive sem e ela é muito poderosa. Muito mais do que o Instagram, do que talvez o YouTube. Por quê? Ela é mais próxima, ela é mais humana. E você tem a certeza de que as pessoas vão ver. Ela não depende do algoritmo. Entende? Então, quando você faz uma campanha, quando você trabalha bem ali o WhatsApp, você tem resultados poderosos. E aí eu resolvi escrever também, que é o que está em fase de publicação, é o livro que eu falo sobre estratégias para o WhatsApp. Ah, legal. Muito bem. Essa área de comunicação digital, antes dessa pergunta, eu fiquei curioso com uma coisa. A questão da estética, né? É uma questão assim, muito pessoal, né? Existem alguns critérios que as pessoas usam para escolher o médico, né? Os critérios geralmente são quantas cirurgias esse médico já fez de sucesso, quantas cirurgias ele fez que não teve sucesso. Bom, como você consegue fazer uma separação entre o médico que você indicaria para mim? Chego para você e falo, Natiele, eu quero fazer minhas pálpebras. Preciso fazer uma cirurgia plástica. Estou querendo fazer. Qual médico você me indica dessa gama de clínicas que você presta serviço de marketing? Como você vai fazer uma separação entre aquele médico que você faz o marketing para ele, você ganha dinheiro para fazer esse trabalho, e aquele que você indicaria para uma pessoa que você conhece, uma pessoa que vai ter, uma pessoa, por exemplo, da sua família, uma pessoa que você conhece, que você vai ter o retorno daquela pessoa de alguma forma. Como você faz essa separação dessa indicação? Olha que legal. Essa pergunta é algo que eu nunca tinha falado, mas olha só que legal. Eu cheguei a um ponto de que eu não faço marketing para quem eu não acredito no trabalho. Eu não trabalho para quem eu não acredito naquele serviço prestado. Então, hoje eu estou a um ponto de negar serviços por não acreditar em determinados trabalhos. Tá? Então, quando um médico que eu sei que tem... Olha, gente, cuidado, o processo todo médico tem. Quem não tem? Porque é uma coisa muito... É muito subjetivo você gostar da sua pálpebra e o mesmo colega que ficou com o mesmo resultado falar que não ficou legal. Então, assim, processos os médicos têm. Então, a gente não avalia por isso. Né? Mas eu avalio por resultados, por atendimento, por pós-operatório. É muito importante. É você fazer uma cirurgia, porque é uma cirurgia, é uma invasão dentro no seu corpo. E você ter a segurança de que um médico, o próprio médico, vai te responder se você tiver alguma dúvida ou se você tiver alguma intercorrência. Isso, para mim, é uma das coisas primordiais ao escolher um médico. Então, quando alguém me pergunta quem eu indico, a pessoa pode ficar sossegada. Eu indico todos aqueles que eu trabalho e que eu divulgo. Porque eu só divulgo eles porque eu acredito no trabalho deles. E antes de, vem aqui, vem fazer uma visita, eu faço toda uma investigação daquele médico, eu converso com clientes. Então, assim, eu chego na clínica, antes de fechar qualquer pacote que seja de treinamento, de marketing, ou qualquer um que seja com algum médico, ou com esteticista, ou com esteta, né, que estão fazendo vários trabalhos magníficos também. Então, antes de fechar qualquer trabalho, eu faço questão de estar na linha de frente, de sentar ali na recepção e ver como que a recepcionista está tratando os clientes. Se o cliente que perguntou algo, quem responde? Você chega sem avisar que é você? Você chega lá, eu quero falar com o doutor tal. Aí eu faço o cliente oculto, mas aí é depois que já me contratou. Tá. Depois que já me contratou, eu faço o cliente oculto, então eu ligo, né, querendo marcar, eu marco a avaliação. Eu chego, né? Eu ou meu esposo, que a gente trabalha juntos, né? Sempre, em tudo. Então, ou eu ou ele, dependendo de quem as pessoas conheceram, então vai um ou outro e a gente faz o cliente oculto até chegar na sala do médico, da esteta, né? E a gente faz esse cliente oculto.
Mas só voltando a essa questão, é isso. Então, eu chego, eu vejo ali na recepção, eu vejo como que eles fecham um procedimento, eu vejo como que eles respondem um paciente ou pós-operado ou pós-procedimento, né, no caso da estética, se são eles mesmos que respondem ou se eles colocam uma secretária que não tem formação nenhuma na área da saúde para poder responder. Então, isso, para mim, é muito grave. O que os clientes têm falado? Sabe? Porque ali na frente do médico, o cliente fala, tá lindo, eu adorei. Aí o cliente chega ali do lado de fora, na recepção, e fala mal. Entende? Então, tudo isso, para mim, é a questão da observação. Então, se eu ver que aquilo dali não tá legal, eu não faço o meu trabalho porque é o meu nome. Eu sempre falo assim, meu nome é único, eu não vou poder mudar o meu nome se algo der errado. Então, se eu estiver fazendo ou marketing, ou treinamento, ou seja lá o que for, relações públicas de algum profissional, e esse profissional cair, eu caio junto. E eu não tenho como mudar o meu nome. Então, hoje eu cheguei, graças a Deus, eu cheguei a um patamar de escolher os meus clientes. Legal, muito bom. Isso é bom, né? Bom, você falou sobre o algoritmo do Instagram, né? E esse algoritmo é danado, né? Ele muda constantemente, ele está mudando, ele está trazendo os novos desafios e está sempre dificultando para que as pessoas que trabalham nessa área de marketing ou queiram divulgar o seu trabalho têm mais dificuldade, né, de fazer chegar nas pessoas certas. O que fazer para se manter com sucesso, mesmo com essas mudanças do Instagram? E se você poderia falar para a gente também, já emendando essa questão, qual foi a mudança mais significativa que você notou nos últimos tempos, nos últimos dias, meses, não sei, no Instagram, que dificultou muito o trabalho dos operadores do marketing? Esse algoritmo, ele é assim, ao mesmo tempo que ele é muito amigo de alguns, ele pode ser considerado como inimigo de outros, né? Ele tem essa mudança constante, não é uma mudança, eu falo, né, se a gente estiver falando aqui na questão do Instagram, não é uma mudança transparente, não é totalmente transparente. Às vezes a gente sabe das coisas muito por cima, né? Então a gente tem que adivinhar, a gente tem que viver de testes ali. O algoritmo, ele mudou muito, principalmente na questão do comportamento ali do consumidor. Antes você via as pessoas colocavam, era uma ordem cronológica, depois essa ordem cronológica mudou, então não era cronológico de quem que você segue por último, todas as pessoas que você segue. Quem postou por último eram as publicações que você ia vendo. Eles mudaram isso, eles tinham colocado em outra ordem, né, que era a ordem de maior sucesso, ou seja, quanto mais visualizada aquelas publicações da pessoa que você segue, você ia ver elas primeiro. Aí agora eles mudaram novamente, agora você pode escolher se você quer ver em ordem cronológica ou se você quer ver na ordem que estava, né? E, inclusive, agora você pode escolher também quem você gostaria de ver primeiro. Então, você pode colocar as pessoas que você segue, as favoritas, e aí são os que você vai ver primeiro, são as publicações dessas pessoas favoritas. Então, ele muda, mas ele muda muito. Veio a questão dos Reels, né? Os Reels vieram para muito sucesso. Aí, de repente, não, agora o vídeo, que era para ser um Reels pequenininho, que era rapidinho, agora ele pode ser super longo, ele continua sendo Reels também, né? Passou de 1 minuto e meio, ele não vai ali para aquela aba que fica ali naquela aba, não tem uma abazinha específica para o Reels, né? Embaixo do Instagram. Então, só os vídeos de até 1 minuto e meio que vão para aquela abazinha. Passou de 1 minuto e meio, ele continua sendo Reels. Só que ele não vai para aquela abazinha única. Então, é muito complexo. Acompanhar isso tem sido um dos meus maiores desafios. E principalmente na questão do marketing em si. Por quê? Antes a gente começou ali, né, quando começou o marketing, o boom que eu falo, né, do marketing digital, que foi um pouco antes ali da pandemia, né? Era muito legal, eram fotos, né? Era um álbum de fotos aquilo dali. A gente tirava foto, colocava, as pessoas curtiam, comentavam, tirava foto, colocava. De repente virou um negócio de ter mais vídeos. Então, vamos colocar mais vídeos. Então, todo mundo para de noite. Não é que é para parar, né? Mas vamos dar mais ênfase aos vídeos. Não, mas os vídeos longos agora eles não estão legais. A gente tem que dar ênfase aos vídeos curtos. Então, a gente passa a fazer os vídeos curtos. O que antes... Aí, agora não é mais a galeria de fotos, não são mais os vídeos. São o quê? Primeiro, a gente viu uma galeria de arte.
né? Todo mundo colocando ali para design fazer as artes, para ficar aquela coisa bem linda. Nossa, não era tipo um quadro ali, né? Aquelas coisas bem desenhadas, umas publicações. Tinha umas que juntavam 4 quadros. Os mosaicos, né? E isso, era muito legal, muito bonito. De repente, isso agora mudou. E agora não é mais assim. Agora o que tem mais ascensão são as publicações mais artesanais. Aquelas que você sequer trabalha nelas. Aquelas que você tira a sua foto, coloca a frase embaixo. Essas são as que eles estão mais valorizando e que as pessoas querem ver mais. Então, resumindo a questão do algoritmo do Instagram, é o seguinte: nada é estático. Tudo muda e muda muito rápido. E se você não acompanha essa mudança, se você ainda está lá na época de postar fotos no Instagram, você já ficou para trás. Se você está na época de não fazer os vídeos curtos, que são os Reels, você já ficou para trás. Se você ainda ficou na época de fazer os mosaicozinhos, aquela arte ali dentro, você também ficou para trás. Você tem que ir acompanhando. E como que você faz para ir acompanhando? Tem algum lugar que está anotado isso? Não. É a observação. Você começa a seguir perfis que têm maior sucesso. Não tem problema nenhum seguir perfis de concorrentes ou de outras pessoas que tenham sucesso e que não tenham nada a ver com o seu nicho. Porque você simplesmente acompanha tendências. Se eles estão crescendo, estão em constante crescimento. Se tá legal aquilo dali, você tá se interessando por aquele conteúdo, não é que você copia, mas você se inspira naquilo. E as coisas vão mudando dessa forma. Hoje em dia a gente está ali na humanização, a gente está ali no artesanal. Isso hoje em dia é o que é pelo menos falando do Instagram. O YouTube a gente não mudou muito, a gente tem aquele formato muito parecido já há uns 2 anos, né? O que mudou um pouquinho mais do YouTube demora um pouquinho mais para mudar. Ele muda muito também, mas ele tem uma Mas ele já está mais consolidado. O YouTube ele já está mais consolidado. Ele não tem muitos algoritmos para poder estar fazendo tantas modificações. A última modificação, né, mais assim, que o pessoal ficou sabendo mais foi a questão dos shorts, né? Antes disso, há quanto tempo não havia tido essas modificações? O Instagram não, é constante, é quase diário. Está melhorando muito essa questão, não só na questão dos shorts, mas agora está criando uma aba para depois de uma quantidade de inscritos, uma aba chamada Comunidades, que tenta ser ali uma espécie de Face, alguma coisa que você também publica ali. Você pode fazer um resumo do seu vídeo, você pode contar uma historinha ali, fazer uma enquete, sei lá, é uma aba de comunidades. Aí eles lançam aquilo ali para a sua comunidade e para outras comunidades que você consegue ter mais acesso, né? Então, assim, eu acho que o YouTube está evoluindo um pouco, né, nessa questão, né? Mas ele é um pouco mais devagar, porque ele já se consolidou, ele já mudou muito para chegar ao ponto que ele está. Entende? E olha só que interessante você falar isso, assim, né? Porque eles vieram na questão da comunidade, imitando um pouquinho mais do Meta, né? E foi exatamente o que eu acabei de falar. A gente se inspira nos grandes e no que deu certo. Né? Não adianta se inspirar em todo mundo, você sair seguindo um monte de concorrente e querer fazer tudo que os concorrentes fazem. Isso não é legal. Você tem que ter o seu diferencial. Né? Você tem que ter aquele seu diferencial, mas aquele seu diferencial inspirado em algo que deu certo. E é exatamente isso que eles fazem. Nós, meros humanos aqui, meros mortais, a gente faz isso e eles também fazem. Olha só, o Instagram, por que o Instagram criou o Reels? O Instagram criou o Reels porque o dono do Instagram, do Meta, não conseguiu adquirir a plataforma do TikTok. E aí eles falaram, peraí, não vou adquirir, então eu vou fazer um aqui. Vou me inspirar. Tem várias ali ferramentas que se parecem, mas eles fizeram o quê? Eles se inspiraram, melhoraram várias coisas. E aí fica ali naquela concorrência. O YouTube fez isso. Porque a comunidade do Facebook, do Meta, é uma coisa muito legal e que está em crescente, em constante crescimento. Né? Porque as pessoas querem fazer parte de uma comunidade, elas querem perguntar para pessoas que tenham o mesmo interesse, que saibam das mesmas coisas que elas. Isso é muito legal. Exatamente. Você já trabalhou com um cliente assim, muito exigente? Como é trabalhar para um cliente exigente que quer as coisas no seu tempo, quer divulgar o seu produto, às vezes o resultado não vem no tempo que ele queira, isso que ele quer? Isso dá muito estresse? Como é trabalhar para clientes exigentes? A grande maioria dos meus clientes são exigentes.
isso foi o que me fez ser e saber o que eu sei hoje. Foi exatamente essa exigência. Talvez se não fossem clientes tão exigentes, eu não teria tantas forças, tanta vontade de aprender e de saber mais, né? Clientes exigentes, eu prefiro 1000 vezes os clientes exigentes do que os clientes que delargam as coisas para mim. O que eu quis dizer com isso? Os clientes exigentes, eles me ajudam, né, a crescer, a saber mais. Claro que tudo meu, conforme o tempo a gente vai aprendendo, eu tenho contratos. Né? Então, assim, nos meus contratos, os clientes eles podem ser exigentes conforme o serviço, mas não de me solicitar qualquer horário. Eu não estou disponível a qualquer horário porque a não ser que assine um termo de exclusividade comigo. E aí isso tem um custo. Se a pessoa quer que eu seja exclusiva, eu já tive termos de exclusividade, por exemplo, com capilar. Você estava falando de implante capilar. Eu trabalhei até hoje, assim, né? Se tornou uma pessoa muito especial para mim. É uma médica que trabalha uma cirurgiã plástica que trabalha com transplante capilar. Então, assim, eu tinha essa exclusividade de não poder anunciar e nem fazer o marketing de nenhuma outra pessoa que fosse capilar. E aí a gente tinha um termozinho de exclusividade onde eu prestava um maior... eu falava mais com ela precisava, acabava ligando, né? Então a gente tinha esse termo de exclusividade. Você dava mais atenção para ela. Dava mais atenção. Mas tudo isso tem um custo. Então, assim, quando a gente tem um contrato bem feito, um contrato bem elaborado, quando a gente tem a experiência, porque tudo que tem dentro do contrato, ele tem que vir de uma experiência. Não é você mandar para um advogado e falar, bate aí um contrato para mim só para ficar tudo certinho. Não é isso. É você vir de experiências e aquelas experiências você ir colocando ali dentro do contrato. E aí fica tudo mais certo. Dá uma olhadinha lá no contrato, porque esse horário eu já não atendo mais. Não tenho problema, como eu falei, cliente exigente, eu não tenho problema nenhum, né? Eu adoro desafios, adoro aprender, adoro saber, peraí, não deu certo, é porque eu vou atrás e vou saber o porquê que não deu certo. Gosto de clientes exigentes. Eu só não gosto e não quero e afasto aqueles clientes que são os preguiçosos. São aqueles que a gente fala, olha, tem que fazer isso e isso, você precisa de colocar essa mensagem, você precisa de fazer isso daqui, aí de repente me liga, como era mesmo a mensagem? Poxa, eu te falei o que era para fazer, exatamente em qual tempo, e agora a gente já está em outro tempo, já pulou a etapa. Então, esses são os clientes que eu não gosto, mas os exigentes são aprendizes para mim. Para mim, eu aprendo muito com eles. Legal. Bom, antes da gente caminhar para o final do nosso programa, eu queria te fazer 3 perguntas que eu gosto de fazer para todos que vêm aqui. A primeira delas é muito simples, né? Qual foi o momento mais difícil da sua vida nesse período que você trabalhou, você saiu da faculdade, você trabalhou como tecido, não foi? Com lingerie, moda praia. Moda praia e tal. Depois você foi para as clínicas e você empreendeu nessa área. Qual foi o momento mais difícil que você passou na sua vida? Psicologicamente falando, foi quando eu decidi que eu não teria mais um salário fixo, que eu não teria mais um... Eu nunca trabalhei de CLT, para falar a verdade, mas assim, mesmo quando eu trabalhava dentro das clínicas, eu tinha um salário fixo, mais as comissões. Foi quando eu decidi que eu falei assim, peraí, eu vou sozinha e eu vou caminhar sozinha, e eu sabia que seria um longo percurso até que eu chegasse a ganhar o valor que eu ganhava. Né? Então, esse foi um momento muito difícil. Não difícil financeiramente, né? A gente sempre foi muito controlado quanto a isso. Como falei, né? Meu esposo é meu sócio, mas à época ele, inclusive, estava nas Forças Armadas, então a gente não teve esse problema. Foi mais o psicológico, de saber, eu quero comprar tal coisa, eu gosto da minha independência, e eu saber que eu tinha que frear naquilo dali, que eu tinha que simplesmente trabalhar e estudar igual uma maluca para poder conseguir empreender para mim mesma, para ser uma infoprodutora, para poder passar, para poder ensinar algumas coisas. Isso, para mim, foi um desafio grande. Seu esposo chegou a segurar a barra durante o período, até entrar o recurso que você esperava do seu negócio?
Ele sempre segurou, né? Ele sempre me apoiou muito. Né? Ele chega ao ponto de apoiar e de vir junto. Então, assim, eu tenho o meu serviço, né, que era público, mas eu tô junto com você. E o que você precisar, a partir de agora, eu sou seu sócio. E a gente vai trabalhar juntos. Então, assim, eu sempre tive esse alicerce para mim, né? Eu sempre tive ele para poder estar ajudando muito, para poder estar ali do lado, dele? Apoiando o Juliano. Abraço, Juliano. Ele sempre foi muito apoiador em tudo. Então, eu sempre falei, vou sair. Ele falava, tá ruim para você? Então saia. Não, eu vou ficar. Para você tá legal ficar? Então fique. Eu tô aqui para te apoiar. Então, assim, é uma família de apoiadores, na verdade, que eu tenho, né? O difícil para mim foi uma parte psicológica individual. Meu, de saber que, assim, por mais que eu pudesse fazer algo, não era meu e eu não podia gastar e eu não podia fazer, sabe? Eu tinha vergonha daquilo, então, para mim, foi uma das partes mais difíceis. Legal. A segunda é, qual foi o seu maior arrependimento? O que você mudaria? O que você fez, assim? Eu me arrependi disso. Se fosse hoje, eu não faria assim, faria diferente. O que você mudaria? Eu mudaria algumas coisas que eu não vou falar nesse podcast. Muito bem. Mas alguma que você pode várias. falar? Alguma coisa que eu mudaria? Não sei, eu acho que uma questão... Olha, lá vou eu falar uma das coisas que eu falei que não ia falar. A questão de parceria. Né? Eu contei muito com alguns parceiros que eu tive que deixar de contar no momento final. Então, assim, eu divulguei muito, eu ajudei muito os parceiros para que ele... Na verdade, é uma reciprocidade, né? A gente não ajuda simplesmente... vou te ajudar, porque eu sou boa de coração. Eu sou mesmo, tá? Eu ajudo, mas é claro que a gente quer algo em troca, mesmo que seja subconscientemente, né? Sim. Mas a gente quer algo em troca. Então, assim, alguns parceiros que eu ajudei bastante e que, na hora do vamos ver, e que era a minha hora, saíram fora. Então, assim, isso era uma coisa que eu mudaria, era aprender. Eu não vejo muito malícia nas pessoas até que eu caia. Entende? Então, assim, não adianta as pessoas me falarem, você isso, você... aquela pessoa não confia, não, eu vou confiar. Eu vou confiar até que ela me prove o contrário. Você acredita em signos? Eu não entendo, mas eu acho super legal. Qual é o seu signo? Signos, arquétipos, eu sou aquário. Tá. Legal. Não entendo, mas eu acho super legal. É algo que eu pretendo. Assim como tocar violão é algo que eu pretendo, saber sobre signos e arquétipos é algo que eu realmente quero aprender também. Eu acho bem legal. Acho legal. E a última pergunta do programa queria que você falasse qual a mensagem que você deixaria para um futuro, por exemplo, para o seu filho no futuro. Você gostaria de dizer, deixar, essa é a mensagem que eu deixaria para você. Nossa, que difícil. São muitas, mas vamos ver o que eu vou falar aqui. Eu acho que você se promover, você mostrar quem você é algo muito valoroso. Você precisa... As redes sociais, as mídias sociais, elas estão aí para isso. Elas nos dão hoje essa oportunidade. Antes, nós não tínhamos oportunidade de mostrar para o mundo ou para pessoas que a gente não conhecia quem nós somos. E as pessoas hoje elas têm vergonha de mostrar quem elas são, porque elas vivem em um patamar desconhecido até para elas mesmas, né? Então, elas mostram coisas que elas não são. É mostrar quem você é verdadeiramente, porque as pessoas que se aproximam de você, elas têm que se aproximar pelo que você é verdadeiramente, não pelo que você mostra ser. Se você mostra ser alguém e as pessoas se aproximam de você e depois elas descobrem quem você é, as pessoas se afastam. Então, assim, é você ser espontâneo, se você for espontâneo, é você ser tímido. Continuar sendo, se é o que você é, seja comunicativo, se é assim que você gostaria de ser, mas é simplesmente mostrar a sua essência. Eu acho que é muito importante a gente mostrar exatamente a nossa essência e deixar com que pessoas que tenham esses mesmos posicionamentos ou que tenham
essas mesmas características ou que simplesmente gostem dessas suas características, se aproximem de você. É isso, é não mostrar quem que você não é simplesmente porque você tem um canal para isso, né? É ser verdadeiro, é ser sincero, é ser honesto com as coisas. Mentira, tem perna curta. É mais ou menos isso. Seriam muitas mensagens, né, que eu teria que passar. Eu falo muito sobre várias coisas, mas essa seria uma das coisas que eu vejo muito latente. Né? A gente acha que conhece algumas pessoas simplesmente pelas redes sociais e não é aquela pessoa. Você não precisa de mostrar quem você não é. O que você é já é interessante demais. Legal. Por mais que você ache que não seja. Legal. Camila Natiele, Isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Foi muito bom ter você aqui falando sobre mídias digitais, sobre cirurgias plásticas. Tudo! Foi legal. Eu quero deixar a câmera do Despluga para você deixar a sua mensagem, fazer o seu marketing, o que você quiser, tá bom? Tá. Obrigada, eu tenho que agradecer pelo convite. Muito obrigada, eu amei conhecer isso daqui. Depois eu vou mostrar aqui, sabe, gente, no meu Instagram, como que são aqui os bastidores. É muito legal mostrar bastidores. Não é mostrar só como que é feito aqui, mas eu vou mostrar para vocês os bastidores, que é super legal isso daqui, hein? Vamos lá. Obrigada, Euclides. Obrigada, Fátima. Obrigada, muito obrigada, gente. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, como nós falamos aqui sobre infoprodutos, né? Eu tenho um infoproduto que está no Perpétuo, para quem não sabe, é um lançamento que fica lá no meu Instagram, tá? Fica lá no meu site um curso que eu falo sobre construindo marketing para a área estética no Instagram. São mais de 10 módulos, tanto marketing online quanto offline. A gente fala sobre ferramentas do Instagram, a gente fala sobre ferramentas externas para você poder fazer artes, fazer vídeos ali no Instagram. A gente fala sobre diversas coisas, inclusive sobre estratégias de marketing. Muito bacana o curso, muito legal, muito completo. Tá lá no Perpétuo e a gente está em fase de lançamento. Creio que até a próxima semana a gente vai estar lançando aí o curso de WhatsApp, cheio de bônus. Gente, tá maravilhoso. Eu descobri que as pessoas querem coisas prontas e tá aí pronto para vocês, mensagens prontas, tudo pronto para vocês simplesmente copiarem, colarem, porque são mensagens e são estratégias que já foram validadas por diversas profissionais da área da saúde. É isso, eu dou mentoria também, faço palestras na área de marketing para quem precisar ir nas escolas, nas pós-graduações e nas graduações. A gente fica aí à disposição também. E foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero ser convidada outras vezes, Euclides. Muito obrigada. Natiele, muito obrigado. Quero agradecer você também, que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu... Olha, outro acidente aqui. E deixar o seu joinha aí, tá bom? Se inscreva no canal. Segue a Natiele lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Natiele? @Camila Natiele. @Camila Natiele. Segue ela lá, tá bom? Segue a gente lá. O nosso @ é Despluga Podcast, tá bom? Aguardo vocês lá. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Fui!